Segunda parte do vídeo sobre as supostas heresias contra a Igreja Católica. Dessa vez eu posicionei aqui, eu acho que melhor, para ver um pouquinho mais, dá para ver a tela inteira. Tá, limbo e purgatório. Vamos falar, ó. Limbo é uma coisa, purgatório é outra. Limbo existe? Eu acho que não. Eu sou obrigado a aceitar o limbo sob pena de eu ser um herege? Acredito que não, porque até onde eu saiba, ainda não foi proclamado esse dogma de fé, que existe o limbo. O purgatório, sim. O purgatório existe, e ao contrário do que os protestantes acusam a Igreja Católica, o purgatório não foi uma inovação católica. Inovação católica foi a condenação eterna, que os judeus não acreditavam. Os judeus, na época de Cristo, não acreditavam nessa ideia de uma condenação eterna. Para eles, o Gehinnom, Geena, inferno, qualquer coisa que seja, é simplesmente uma máquina de lavar e que você vai passar lá não mais que um ano e ir para a salvação eterna. Mesmo os piores dos seres humanos, aí você entra naquela discussão, né, que se tem dois judeus discutindo, tem umas 7 opiniões diferentes lá, né? Porque, ao contrário da Igreja Católica, que tem um magistério e dá a última palavra em alguns assuntos de moral e fé, os judeus, assim como os protestantes, não têm esse magistério, e por não ter esse magistério, eles ficam às cegas. E acusa a igreja, que assume uma postura firme, de ser herege, né? Mas os judeus nunca acreditaram na danação eterna. Eles têm uma interpretação toda diferentona lá para aquela passagem de Daniel que fala do opróbrio eterno. Mas inclusive a Igreja Católica parece que interpreta também de uma forma não de condenação eterna, que vem trazida por Jesus Cristo, né? Mas o purgatório sempre existiu, sempre foi crido e até hoje. Se você não acredita no que eu estou falando, pergunta para um judeu, pô. O judeu está aí até hoje. Eles estão aí, inclusive eles vão confirmar tudo que eu falo, porque eu gosto de falar essas coisas usando mais fontes judaicas do que fontes cristãs, para mostrar que a Igreja Católica pegou esse depósito da fé e está com ele firme e forte até hoje. Do pós-morte, onde nós sabemos que não existe salvação após a morte. Hebreus 9, 27, como morre uma vez depois do juízo. Lucas 16, 9 a 31, 2 Samuel 12, 21 a 23, 2 Coríntios 6, 2, João 8, 24. Tá, uma verborragia, né? Esse cara aí se diz portador de uma verdade revelada e é seguidor lá de Yahoshua, né? Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. E como de fato que os homens devem morrer uma só vez, depois do que vem o julgamento. Tá. É destinado aos homens morrer uma só vez. Lázaro morreu quantas vezes? A menina lá, cujo nome ninguém sabe, mas atribui-se a ela o nome de Tálita, ou Talita, que é menininha. Pergunto, e aí? Eles dois morreram uma vez só ou morreram 2 vezes? O filho da viúva lá, que Jesus fez ele reviver, morreu uma vez só ou morreu 2 vezes? É óbvio que isso daí é uma regra geral que cabe exceções, né? Então nem está falando de morte, não estou dizendo que vem de imediatamente após isso vem o julgamento. E depois do que vem o julgamento. Nem fala que é logo após, nem fala que é assim que morre o julgamento. E outra coisa,
Julgamento do quê? Vamos ver. Do mesmo modo, Cristo foi oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão. Ele aparecerá a segunda vez com exclusão do pecado. Aqueles que esperem para lhe dar a salvação. Pergunto, isso aqui está falando de perdão após a morte ou está falando de reencarnação? Os judeus acreditavam em reencarnação e acreditam até hoje. É algo excepcional, é algo... mas acreditam. Então isso daqui é contra a reencarnação e não contra o purgatório. Inclusive, se o autor de Hebreus, provavelmente Lucas, provavelmente Apolo, alguns dizem que foi Paulo que escreveu em hebraico, depois o Lucas traduziu para o grego, aí são ensinamentos do Paulo, mas com uma linguagem de Lucas. Então, é isso. Mas eu acredito que não seja Paulo, porque Paulo é o dos gentios, né, e não dos hebreus, lá, o apóstolo dos gentios. Ele mesmo se refere a si mesmo como apóstolo dos gentios. Lucas 16, 19 e 31. Ixi, é grande isso aqui. Vou só ver do que se trata. Homem rico e Lázaro. Ah, sim. Para quem prega a dormição da alma, isso aqui é um tapa na cara, né? Mas não está falando também de julgamento após a morte. Nem está falando disso. Um foi para o céu, outro foi para o inferno. Aqui nesse inferno, ele vai ficar toda a eternidade? Não sei, aqui não fala nada. Não, fala assim, né? Porque quem está lá não pode passar de um lado para o outro. Então isso daqui é mais contra a... Mas contra não, né? Esse aqui também fala que existe uma condenação eterna. Mas se eu não me engano, acho que é em Coríntios, fala que mesmo depois de morto, pode ser salvo passando pelo fogo. Então, são realidades distintas. A gente tem que entender que os judeus acreditavam no purgatório, só no purgatório, não acreditavam da nação eterna. E os apóstolos de Jesus Cristo falaram, não, existe uma condenação eterna também e que é um risco real de você ir para a condenação eterna. Mas você pode ser salvo passando de alguma forma pelo fogo, né? Segundo Samuel 12, 21. 12, 20, 21. Disseram seus servos, que faz aí, enquanto criança estava viva, jejuaste, choraste, e agora que criança vivia, e agora que a criança morreu, tu te levantas e te alimentas? Ele respondeu, enquanto a criança vivia, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe, talvez Yahvé tenha piedade de mim e da criança viva. Agora que o menino está morto, por que jejuarei? Por que poderei fazê-lo voltar? Eu sim irei aonde ele está, mas ele não voltará para mim. Se, que é Davi, né? Se Davi for judeu realmente, ele também faria expiação pelo filho, assim como os macabeus fizeram. Mas como ele era inocente, bebê, criança, não teve necessidade de fazer isso daí. Então são realidades distintas. Davi estava jejuando para que o filho não morresse. Agora que ele morreu, eu vou fazer o quê? Ah, mas só que ele vai para a condenação eterna? Como que ele vai para a condenação eterna se morreu bebê? Se morreu criança? São coisas diferentes que estamos falando aí. Segundo Coríntios 6:2. 6:2. Pois ele diz, no tempo favorável eu te ouvi, e no dia de salvação vim em teu auxílio. Eis agora o tempo favorável, é isso mesmo? Segundo por excelência, eis agora o dia da salvação. O que ele está falando, gente?
Não vi muito sentido nisso, não. Por fim, existe a possibilidade de uma salvação, de uma danação eterna? Existe. Jesus Cristo veio falar sobre isso também. No entanto, há a possibilidade de ser salvo passando de alguma forma pelo fogo, como Paulo fala lá, né? Agora não sei a referência, mas só que fala que é depois da morte. Inclusive ele fala que isso aí é depois da morte. Há a possibilidade, mesmo aquele que fez o mal, ser salvo passando de alguma forma pelo fogo. Salmos 9, 17. E analisando friamente as coisas, no limite, o purgatório existir só poderá ser aqui na Terra. Então, enquanto a vida é a esperança, depois disso só segue o juízo. Não há mais o que modificar. Além do mais, a Bíblia não cita em nenhum lugar purgatório ou limbo. A Bíblia cita assim, se vocês, protestantes, não tivessem tirado 6 livros da Bíblia, falaria, mas mesmo assim, né? Existem alguns outros indícios lá de oração pelos mortos, como Paulo rezando por Onesíforo, que já estava morto, entre outras coisas ali, mas não vamos pegar isso daí não. Mas o que importa é que é uma tradição da igreja, é uma tradição revelada, os pais da igreja sempre creram nisso, desde os primeiros momentos da fé cristã. Há registros de que o vídeo que eu fiz agora há pouco, falando sobre a abordagem católica e a abordagem protestante. Existe, vocês estão olhando só 2 olhos e 2 narinas, mas existe um hipopótamo inteiro embaixo d'água. E vocês que não querem ver esse hipopótamo. Existe um dos animais terrestres maiores do mundo embaixo da terra, embaixo da água, e vocês só ficam lá. Não, só estamos vendo 2 olhos e 2 narinas. E qualquer coisa que passe disso é especulação. Não, não é não. É lógica isso. Inclusive, o povo da época acreditava nisso, e havendo essa possibilidade de uma salvação após a morte, como está lá em, acho que segundo Coríntios, depois eu tenho que dar uma pesquisada, eu não lembro agora qual que é, que fala que passar de uma forma pelo fogo, a nossa oração também ajuda eles. Então, se existe um purgatório, existe a possibilidade de rezar pelas almas do purgatório. E sempre foi crido, desde os judeus e tudo mais. Então, não é alguma coisa que a igreja acrescentou. Isso daí vem de mais de milênio antes de Jesus Cristo vir. Os judeus já acreditavam e já praticavam isso aí. Para bebês que morreram. Salvação no templo. Nulla salus extra ecclesiam. Isso era o bordão da Idade Média. Não há salvação fora da igreja. Mentira tua. Não é bordão da Idade Média. Idade Média começou lá em 1500 e alguma coisa. Isso daí é muito antes. É da Idade Antiga. Esse bordão é da Idade Antiga, não é medieval. Toda vez que alguém acusa alguma doutrina da Igreja Católica de ser medieval, eu me sinto ofendido. Porque a Igreja Católica, na Idade Medieval, já era velha. Já era uma senhora. Então, respeita os cabelos brancos dessa senhora, porque na Idade Média ela já era uma senhora. E hoje em dia também é uma senhora. Então, a igreja de vocês começou no século XXI já, fala que é toda limpinha e não tem problema nenhum. É só a gente analisar as tuas doutrinas que a gente vê o tanto de problema que tem. Vocês não têm muita coisa para responder porque vocês não têm história. Então, isso daí não é uma doutrina da Idade Média, isso é uma doutrina da Idade Antiga. Bem antes do medievo, essa doutrina já era bem velha já. Então, o pessoal fala que é medieval como se fosse uma coisa antiga, é muito mais antiga do que isso, é da Idade Antiga mesmo. Vamos ver as pataquadas. Mas essas palavras do latim estão equivocadas porque o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Como revela o profeta em Atos 7. Atos 7, 48.
Atos 16, 13, Atos 7, 48. Contextualizando. Foi Salomão, porém, que lhe construiu uma casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em obras de mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra escabelo dos meus pés. Casa é essa que construíste, diz o Senhor? Ou qual será o lugar do meu repouso? Não foi minha mão que fez tudo isso? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistiram ao Espírito Santo, como foram vossos pais, assim também vós, a qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Então, isso aqui está falando da desnecessidade daquele templo. E o templo, inclusive, que foi destruído. Só que igreja não é templo. Isso daí é um reducionismo absurdo. Falar que extra ecclesia nulla salus. Que Deus não habita em templos feitos por mão humana. Quem disse que a igreja é um templo feito por mão humana? A igreja é de instituição divina. A igreja é aquela instituição que Jesus falou: tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Aí no dia de Pentecoste veio o Espírito Santo e naquele momento é a certidão de nascimento da igreja católica. Então, mesmo que se destrua todos os templos da igreja católica, a igreja sobrevive. Mesmo que tiver que celebrar a Eucaristia nas catacumbas de novo. Mesmo que tiver que celebrar a Eucaristia dentro dos esgotos, igual faz lá na China. Então, a Igreja Católica não é um templo. A Igreja Católica é a comunhão dos santos do mundo inteiro. São as almas do purgatório, as pessoas que já se salvaram, são os anjos, são os querubins, serafins, tudo isso é a Igreja Católica. 48. Então, queridos, nunca o Messias construiu nem um templo sequer, nenhum dos discípulos. Nem mesmo Paulo edificou algum templo em algum lugar, eles se reuniam em casas e eles partilhavam ali da doutrina, da fé, do pão, e jamais eles disseram que havia ali um templo-centrismo, uma salvação em torno do templo. Sim, e Jesus Cristo, sempre que se reunia com os apóstolos para ensinar, ia em um lugar destinado a isso, que era um monte lá e tudo mais. A partir do momento que a igreja começou a ter um mínimo de paz, um mínimo de... parou de ser perseguida, começou logo a se construir os templos. Por que começou a construir templos? Porque isso não é uma necessidade para Deus, é uma necessidade humana. Existe a necessidade humana de se ter um lugar em que se celebra o sacrifício de Cristo. Então, não é um lugar adequado numa mesa que semana passada estava tomando cerveja e jogando truco nessa mesa. É errado tomar cerveja e jogar truco? Não. Mas só que não é adequado que a mesa de Eucaristia seja a mesma mesa em que semana passada estava jogando truco e bebendo cerveja em cima dela. Na mesa que em volta dela, durante a semana, estava fofocando. Isso é errado, isso não pode. Mas durante a semana estava as amigas da mulher lá, do dono da casa, conversando, fofocando. Mesmo que a dona da casa, ai, que conversa braba, meu Deus. Mas estavam. Então não é adequado isso daí com respeito ao sacramento, com respeito ao que se celebra. Então é errado isso daí também. Por quê? Porque é uma necessidade humana de se ter um lugar separado para celebrar a missa. Só que, mesmo que não tiver, pode celebrar nos esgotos, pode celebrar nas catacumbas, pode celebrar nas casas, pode celebrar onde for necessário. Mas o sacrifício de Cristo na cruz tem que ser celebrado todos os dias pelos padres. Número 9, o catecismo e a tradição no lugar da Bíblia. As pessoas que querem entrar na Igreja Católica, né, quando elas vão para lá, elas têm que fazer a primeira comunhão, participar dos sacramentos da igreja e uma série de outras tradições que não estão na Bíblia. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam.
Isso daí é uma dos maiores absurdos protestantes. Lê lá o João 5,39, nem vou pegar na Bíblia. Lê na tua. Mesmo que for tradução protestante. Jesus está falando para eles ler as Escrituras, está mandando eles ler as Escrituras, falando de uma forma mais técnica. É o modo imperativo que ele está usando? Leiam as Escrituras, porque vocês têm nelas a vida eterna. Não! Jesus está falando exatamente o oposto. Vocês leem as Escrituras e não entendem. Por quê? Porque vocês não têm um magistério. A igreja tem um magistério. Então, eu sempre gosto de... Eu joguei uma informação falsa e parece que os protestantes abraçaram com gana. Que eu falei, não, solos magister, só existe o magistério. Por quê? Porque a Bíblia, eu creio na Bíblia por causa do magistério, eu creio na tradição porque a tradição é o magistério falando, e o magistério é a única fonte de... Errado! Totalmente errado. A Bíblia é parte da tradição, mas só que existe uma tradição oral, que foi passada pelos apóstolos para os seus discípulos. E essa tradição oral nós encontramos na patrística. Ah, mas alguns patrísticos falam uma coisa, outros patrísticos falam outra. Tá, o que eles falam? Quem que fala contra? Aí você vai ver que existiam realmente algumas contrariedades em alguns assuntos, só que alguns que falavam, por exemplo, que Jesus não é Deus, era uma minoria tão infeliz que foi esquecida. Alguns que falaram que a Eucaristia não é o corpo de Cristo, foi uma minoria tão pequena que foi esquecida também. Então a gente tem que ver que vozes dissonantes podem aparecer. É óbvio que aparece. E isso daí não é ficar escolhendo dentro da patrística o que me interessa ou o que não me interessa. É ver os que foram derrotados e ver os que venceram. Nós não podemos pegar a patrística como se nós estivéssemos lá no momento da patrística e interpretar os textos como se nós estivéssemos na época. Por quê? Porque foi derramado rios de tinta já para discutir esses assuntos. Então, a partir do momento que nós temos uma definição, e quase que unânime da igreja, e de todos os cristãos, inclusive os protestantes aceitando de algumas dessas definições, por que eu vou ficar rediscutindo isso daí? Tinha gente que falava que a Terra é plana, tem gente que fala que a Terra é plana hoje em dia. E por causa disso a dúvida, será que a Terra é plana? Será que a Terra é redonda? Gente, os daltônicos não sabem que o céu é azul. Aliás, nem sabem o que é azul. O céu deixa de ser azul por causa disso? Pelo amor de Deus. Ficam. João 5,39. Nós devemos nos lembrar que nós não podemos ir além do que está escrito. O catecismo. Exatamente aí que entra aquele meu vídeo sobre o hipopótamo. Vê ali, acho que é 2 vídeos para trás desse daqui, é 1 ou 2 vídeos para trás desse daqui. Nós vamos ver o que está na Bíblia e para baixo da flor da água, da linha da água, não é só isso que existe. Existe toda uma fundamentação. Então, se Jesus fala durante a crucificação, Eli, Eli, lama sabachthani, e os judeus pensam que ele está invocando Elias, por quê? Porque existia uma prática de invocar o nome de Elias em momentos de desespero. E quando que a Bíblia condena isso? Ah, um só mediador entre Deus e os homens. Tá, e daí? Porque Jesus morreu por nós. Morreu para quê? Porque nós tivéssemos acesso a Deus. Quando nós morrermos, nós irmos para Deus por meio de Jesus. Tá. E as nossas orações? Onde é que fala disso daí? Então são ampliações indevidas que os protestantes vão fazendo e ignorando toda a doutrina, toda a cultura, todo o conhecimento, toda a filosofia, toda a teologia do povo da época. Isso daí não foi dito para um povo que não tinha uma teologia, não tinha uma sociedade, não tinha conhecimento, não tinha uma filosofia, não tinha livros escritos. Então, a interpretação do texto bíblico
é a partir da mentalidade do povo da época. Por quê? Porque senão a gente começa a fazer a Bíblia ter qualquer sentido e tendo qualquer sentido não significa nada. Qualquer texto que possa significar qualquer coisa não significa nada. É vazio. É a história da potência, que pode ser qualquer coisa, mas não é nada, e o indivíduo, que é alguma coisa realmente construída e material. Modificou os 10 mandamentos, tirando o 4º mandamento para... Errado. Procura fontes rabínicas sobre os 10 mandamentos. Você vai ver que eles têm um mandamento que é só declaratório. Eu sou o Senhor teu Deus. Ponto. Não terás outros deuses diante de mim. Ponto. Guardarás o domingo. Honrar pai e mãe. E por aí vai. Eles têm uma outra concepção, eles colocam o não cobiçar a mulher do próximo e as coisas alheias no mesmo mandamento lá no final, mas só que o primeiro e o segundo mandamento, eles são diferentes também. É um mandamento meramente declaratório, eu sou o Senhor teu Deus, e depois não terás outros deuses diante de mim. Só que a igreja, como é sábia, ao contrário de você, seguidor de Yehoshua, ela sabe que existe uma forma judaica de se escrever, que é uma ideia ampla, uma ideia bem maior aqui, e depois vai se desbastando essa ideia grande, como você pega uma pedra bruta e vai se moldando para que aquilo signifique exatamente o que você quer que signifique. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens esculpidas de qualquer coisa, de Horus, de Ísis, Osíris, de Dagon, e por aí vai. E ele fala tudo isso daí. Aves do céu, que acho que é Horus, imagem humana, que eu acho que é Ísis, Osíris, animais dos mares, que é o Dagon. Você vai fazer nada disso. Ponto. Isso daí é o que significa o primeiro mandamento. E o protestante, claro, quando a gente vai falar sobre isso daí, ele nem sabe do que eu estou falando. Guardar o sábado, substituiu ele por domingo. O domingo não foi uma coisa que a Igreja Católica fez, é os apóstolos que fizeram. Eles se reuniam nos domingos para celebrar a Eucaristia. Eles iam sábado na sinagoga, mas eles não guardavam o dia do sol, seu pagão. Eles guardavam o dia do Senhor, Domini, domingo. Domingos e festas, e dividiu o 10º mandamento em 2, não cobiçar as coisas do próximo e não cobiçar a mulher do próximo, o que foi um grande atentado contra as Escrituras. O Apocalipse diz que serão penalizados aqueles que alterarem a Bíblia, quem acrescentar ou tirar dela. É isso? Não, o Apocalipse só está falando dele mesmo. Seja acrescentada as penas que está nesse livro para quem acrescentar alguma coisa, e seja retirado a parte dele, aquele que retirar alguma coisa desse livro. Deste livro, só fala do Apocalipse mesmo. Nem existia Bíblia compilada na época, e a Bíblia que os apóstolos usavam, inclusive, tinha Macabeus, Judite, tinha Tobias, tinha Sabedoria, tinha Baruque, tinha Eclesiástico, tinha todos os deuterocanônicos na Bíblia que os apóstolos usavam. E eles tinham como Sagradas Escrituras. O catecismo faz e as tradições. Por isso o Messias repreendeu veementemente os líderes religiosos na época dele, quando disse, olha, vocês anulam o mandamento de meu pai pelas suas tradições, pelos seus mandamentos e preceitos humanos. Em Mateus capítulo 15. Tá. Quais são os mandamentos, quais são as ordens de Jesus que foram anuladas pelas tradições? Jesus relativizou o sábado. O homem é feito para o sábado, não, o sábado é feito para o homem, não o homem é feito para o sábado. Jesus relativizou a lei que eles inventaram, que está no Talmud até hoje. Porque eles faziam umas ampliações indevidas também, né? Era proibido de participar de um ritual
de uma carne oferecida aos ídolos, que era a carne do bezerro banhada no leite da mãe. Isso daí era um sacrifício babilônico, de carne oferecida aos ídolos. E era uma proibição só disso. Aí, peraí, não pode misturar queijo com carne. Até hoje, lá em Israel, o McDonald's deles não tem queijo. Então, são essas ampliações indevidas que Jesus está falando. E outras que eles simplesmente anulavam mesmo, né? Que eles falavam que não é obrigação do filho cuidar do pai até ter a idade avançada. Isso daí é um benefício só que ele faz para o pai, mas não é obrigação nenhuma. Então, honrar pai e mãe eles anularam também. E Jesus Cristo está falando disso daí. Agora, o domingo é parte dessa tradição oral que os apóstolos deixaram e vocês não têm porque vocês não têm tradição. Vocês começaram no século XXI já. 15, no verso 9. Então que é muito perigoso substituir a palavra do Altíssimo por mandamentos humanos. Tá, e quando Paulo fala para não deixa de comer nada por motivo de consciência, só se preserva da carne oferecida aos ídolos. Só da carne oferecida aos ídolos, e o resto pode comer tudo que vende no açougue, tudo que vende no mercado. E daí? Está anulando também os mandamentos de Deus? Pegar coisa do Antigo Testamento como se fosse mandamento de Deus? A lei é só um pedagogo. Até o tempo da graça, que é o tempo que Jesus Cristo veio. Gente, eu acho que vai ter que parar um pouquinho esse vídeo, porque eu vou ter que voltar para o trabalho e eu espero que você esteja gostando. Aí amanhã sobra mais 2 minutos e pouquinho de vídeo, que eu vou gravar a continuação desse react aqui. Como é que faz para